Pai. O Senhor está aqui nesta noite. O Senhor se faz presente. Eu te agradeço por isso, pela tua presença, Pai. Senhor, fala conosco. Derrama o teu poder aqui sobre nós, Pai. Retira, Deus, comentores este em nosso meio, com incredulidade. Ó Deus querido, ajuda cada um. Abençoa os ofertantes, dizimistas fiéis. Abençoa este povo desta igreja. Abençoe o nosso pastor, Pai. Fala na boca dele para nós nesta noite. Puxa ele com o teu Espírito, com a graça, Pai. Ó Deus, fala, Pai Celestial. Ajuda cada um, ó Deus. E que possamos sair daqui nesta noite, ó Deus. Não da maneira que entramos, ó Pai. Mas que possamos sair regocijando em torno de tua palavra, Senhor. Fica conosco, porque nós te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Somente creio. Aleluia. Deus abençoe a todos os irmãos. Nós vamos aproveitar que estamos de pé. Vamos tomar o livro de São João, capítulo 15. Os irmãos vão ter que ter um pouquinho de paciência, porque minha voz não está muito boa. E rinite alérgica. Complicado. Gente, tomar alguns histamínicos e alguns remédios alternativos, mas só Deus mesmo. Amém. São João 15, verso 2. Ontem eu ia falar sobre o perfil de um crente artificial na Cidrolândia e acabei entrando no ministério de Billy Graham, o que Billy Graham representa na última era, o que Billy Graham representou junto com a mensagem do Filho do Homem. Eu vou dizer para vocês, eu nem estava com nenhuma expectativa de falar qualquer tipo de assunto, mas aí Deus foi tomando, e é uma matéria, um assunto, um estudo tremendo. Quem não ouviu, quem esteve ontem foi abençoado. Mas quem não ouviu está no YouTube. Amém? E ali nós fizemos uma parte de matemática do tempo, fizemos um conjunto de fatores, levando a um só. Foi muito interessante, muito importante. São João 15, verso 2. Vamos ver se nós conseguimos falar com a ajuda do Espírito Santo sobre o perfil de um crente artificial. Quem sofre de problemas respiratórios, rinite, essas coisas assim, nesse tempo assim,
muito úmido, né? Sofre bastante. Os irmãos acharam? Deus abençoe cada um. Toda vara em mim que não dá fruto, atira. Preste bem atenção. Toda vara que em mim não dá fruto, atira. E limpa toda aquela que dá fruto. Aí eu fico perguntando, se um pé de árvore tem uma vara que dá fruto, e no mesmo pé de árvore tem outra vara que o mesmo fruto deveria dar, por que não dá? Você já viu um pé de manga, onde todas as galhas não dá uma manga? Um tempo de manga? Você vai prestar atenção nisso aí. Vamos repetir. Toda vara em mim que não dá fruto, ele fala dele mesmo, ele é a árvore. Atira. E aí limpa toda aquela que dá fruto. Para que dá mais fruto. Para que dê mais fruto. Para que mais fruto dê. Agora, Filipenses 1. Filipenses 1, capítulo 1, versículo 9, 10 e 11. Vejam bem. E peço isso, que o vosso amor aumente mais e mais em ciência. Não diz que o nosso amor deveria aumentar mais e mais em obras, em caridade, mas em ciência, conhecimento, entendimento, revelação, conhecimento. Quem está entendendo, irmão? E em todo o conhecimento. Para quê? Para que esse aumento de conhecimento e entendimento? No 10. Para que aproveis. Não proveis. É diferente. Existe uma diferença entre aprovar e provar. Para que aproveis as coisas excelentes. Para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo, cheios de frutos de justiça, não de frutas, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Senhor, nós agradecemos o Senhor por essa porção da Tua palavra. Nós agradecemos o Senhor por tudo que o Senhor tem feito nesse dia, nesta tarde, nesta semana, neste mês, neste início de ano. Senhor Deus, nós agradecemos o Senhor pela vida, pela comida, pelo pão, pela bebida, pelo trabalho, pela família, por tudo, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Derrama a Tua graça. Obrigado por essa mensagem, por este profeta, por essa revelação, por esses mistérios. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Amém. Os irmãos possam sentar. Hoje eu terminei um assunto sobre o que foi a batalha no céu. Claro que foi bem resumido. Talvez, se eu sentir dirigido, eu trago depois para a igreja esse assunto, para explorar mais. Como foi essa
batalha no céu. Apocalipse capítulo 12, onde Miguel e seus anjos estavam lutando contra os anjos de Lúcifer. Como foi essa batalha? Como foi realizada essa batalha? Que tipo de armas? Miguel, o grande arcanjo, e Lúcifer, o grande querubim, quais as armas que eles usaram? E aí tem muitos cristãos com mente ficcionária, ficção. Pensa que o anjo Gabriel está, sai raio no dedo, raio nas mãos, no olho, um raio aqui, um raio ali. Pensa que foi esse tipo de batalha. Parecendo estilo Spielberg, esses filmes de ficção, Batalha dos Deuses. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Quando o assunto vier à tona, vocês vão ver o que significa. Amém? Amém. Bom, antes de nós entrarmos no assunto, eu quero falar um pouquinho. Tem muitas pessoas que não entendem. Eu publiquei uma matéria, essa mesma matéria, perfil de um crente artificial, e eu usei uma expressão que eu ouvi há muito tempo de um pastor, no início dela, quando ele disse que havia muitos crentes fabricados e feitos pelas coxas. E aí, teve uma pessoa, um amigo meu, um irmão, de mensagem, que fez uma crítica construtiva. Não uma crítica destrutiva, mas uma crítica construtiva. Mandou um áudio para mim dizendo: pastor Vanderlei, o senhor pegou pesado demais nas expressões. Falei: não, irmão, eu não peguei pesado. Nós não pegamos pesado, não foi pegado pesado. Eu creio que nós, cristãos da mensagem, os mais velhos, os domésticos na fé, os que já têm alguns quilômetros de rodagem, creio que já tem um estômago suficiente para comer a comida. Aí eu falei para ele assim: irmão, o profeta irmão Branham fez até a 6ª série. Eu também fiz até a 6ª série. Os americanos são adiantados um pouco no conhecimento. Mas levando em conta a sua capacidade intelectual, junto com a minha, pelo progresso que nós temos agora, nessa hora, 2018, e ele partiu em 65, no sentido intelectual nós estamos bem mais adiantados um pouco. Sentido intelectual. E, no entanto, no mesmo nos tempos que o irmão Branham estava pregando, ele também usava as expressões em cima do púlpito. E aí você volta 2000 anos atrás, você vai ver as mesmas expressões que às vezes, para algumas pessoas, seria difícil de ouvir. Aí eu lembrei de uma matéria que eu fiz sobre a era psicotraumática. As pessoas hoje estão muito sensíveis. Estão muito sensíveis. Vamos pegar o meu lado físico. Eu olho o meu tamanho. Mais de 100 quilos. 1,80 m. E um pingo de chuva na cabeça me derruba. Alergia, uma gripezinha. Estamos muito sensíveis nesta era de Laodiceia. O profeta disse que as pessoas teriam bastante conhecimento, mas doentes, mais doentes do que nunca.
Quem já leu essas mensagens? Mas, voltando para o lado espiritual, as pessoas estão muito sensíveis. Está muito sensível. Tem que escolher as palavras. Porque um não já vira um trauma na pessoa. Um não. Você fala um não com uma criança, o médico diz, você traumatizou ela pelo não dela que você deu. As pessoas estão muito traumatizadas. Qualquer coisinha eles levam um trauma na vida. E você observa que todos os pregadores que Deus usou, com exceção de alguns, foi sempre pessoas iletradas, sem letra, sem capacidade acadêmica, sem estudos, sem diplomas, sem reconhecimento. E foi esses que Deus usou, que Deus tratou com eles, que Deus conseguiu a atenção deles. Você pega, por exemplo, Paulo. Paulo, você sabe o que foi que ele comparou o entendimento que ele tinha antes de chegar na mensagem? A expressão que ele usou? Quem já leu? Você sabe qual foi a expressão que Paulo usou para comparar o que ele tinha aprendido antes de Jesus? Eu considerei como estrume, esterco, cocô, bosta, vou para dizer melhor, para ficar bem mais claro. Os irmãos entenderam, irmãos? Essa foi a expressão que ele usou para comparar o que ele sabia antes de conhecer Cristo. E era um homem sábio. Falava muitas línguas, muitos idiomas. Você pega um João Batista, que não tinha nem lâmina para poder fazer a barba, que não tinha nem cuidado de comer mel, diz o Gombrana, ele deixava o mel cair na barba, a ponto dos mosquitos virem na sua barba. E o mel na barba, quando ele falava, aquilo atrapalhava e ele passava, diz o Gombrana, a ponto de ficar duro. Ele comia, se alimentava de mel silvestre. E depois vem com a mensagem diante de uma quantidade de pessoas bem arrumada, bem etiquetada, bem gravatada, com Bíblia na mão, bem arrumado, eclesiasticamente falando, os fariseus, e disse para eles: raça de víboras. Estão entendendo, irmãos? Quem é que gosta de ser chamado, comparado com uma cobra? Víbora quer dizer uma cobra, depois de uma maldição. Quem é que você quer comparar? Você já comparou alguém com isso? Mas além de comparar alguém com uma víbora, Jesus foi muito mais além do que João Batista. Jesus chamou aquele próprio povo que João chamou de raça de víboras. Jesus disse: vocês têm por pai o diabo. Agora, já imaginou você colocar uma pessoa como filho do diabo? Então, quem está sendo mal educado? Os irmãos entenderam? Vejam bem, vamos pegar aqui um palavreado, uma expressão de Pedro. Abre suas Bíblias. 1 Pedro 2. Pedro, para comparar aquelas pessoas que veio para a mensagem, que se batizou no nome de Jesus Cristo, que tomou Santa Ceia, que lavou os pés dos santos, aí vamos lá para Paulo. Aqueles que Paulo diz que provou da boa palavra, que foram iluminados pelo Espírito Santo, que conheceu o dom vindouro. Olha o que Pedro, com seu conhecimento,
Pedro não tinha conhecimento, gente. Pedro não tinha letra. Pedro não tinha academia. Ele pegou a expressão para apontar outra coisa. Mas olha o que ele disse em 1 Pedro 2,22. Deste mesmo modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, aí chamando a pessoa de cão. E a porca lavada voltou para o espojador de lã. Estão entendendo, irmãos? Vocês estão compreendendo? Vocês entenderam isso agora? Ou vocês não estão lendo no lugar certo? É 2 Pedro? É 2 Pedro aí. 2 Pedro 2,22. Eu falei de Pedro ou 2 Pedro? 2 Pedro 2,22. Pedro aqui está falando das pessoas que abandonaram a Cristo, que abandonaram a mensagem, que deixaram de caminhar na mensagem, que deixaram de crer nela, que tinham sido batizados, que tinham sido iluminados, que tinham sido provados. E aí Pedro, para dar identificação, para identificar essas pessoas, comparou eles a quê? Comparou a um cão que vomita e depois come o que vomitou. Você já viu um cão vomitando e comendo um balcão? Eu já vi. Então Pedro estava certo. Pedro comparou um cão que vomita e depois volta e come o que vomitou. Mas a questão é, o que foi que ele vomitou para comer de novo? Não foi o que Pedro comeu. Não era o que Pedro estava comendo. O que a pessoa vomita e come de novo é como, por exemplo, a pessoa largou a Trindade, largou a denominação, largou aquela santa ceia velha e imunda e volta e come de novo. Esse é o cão. Quem está entendendo, irmão? Porque a comida de águia não vomita, irmão. Amém, irmão? Comida de águia não se vomita. Aí diz, a porca lavada voltou para o espojador de lama. Vocês estão entendendo agora? Para comparar uma pessoa que veio, vomitou o credo, vomitou a doutrina, vomitou aquele credo, aquele dogma, aquela religião, vomitou aquilo tudo, depois volta e come de novo aquilo que tinha vomitado. Veja bem o profeta enumerando. Cristianismo contra a idolatria. Veja bem. Cristianismo contra a idolatria. Por isso que teologia, a mente teológica não permite Deus trabalhar nela até certo ponto. Porque a mente teológica arrasou. Ela arrasou. Por isso que Deus usou mais aqueles iletrados para que as mentes delas pudessem estar libertas para Deus trabalhar direto. A mente teológica diz, mas isso aqui não tem lógica. Ele raciocina. Ele quer raciocinar o ponto de Deus. E uma pessoa que é dirigida, levada e tomada pelo Espírito Santo, ele não raciocina o que Deus está falando. Deus não precisa que eu raciocine as palavras dele. Quem está entendendo, irmãos? Vocês estão compreendendo? Uma mente teóloga fala assim, não, mas isso aqui tem que ser trocado por outra palavra, porque se eu dirigir assim ao povo, não, tem que dar um nuance aqui. Essa é a mente teológica. Mas um homem que tem compromisso com a palavra, fala ela do jeito que está escrita. Fala do jeito que está escrito, sem enrolar. Aí vem Paulo de sem parcialidade. Imparcial. Olha o que o Mobrana diz. Cristianismo contra a idolatria. 115 ao 123. Presta atenção. Veja bem. E agora vocês, protestantes, estão igualmente errados quando negam tomar a palavra de Deus. O dogma da igreja protestante é igual ao dogma da igreja católica.
E todos estamos errados até que voltemos à palavra do Deus vivente, correto? Vocês, Assembleias de Deus, Igreja Quadrangular, estou lendo o parágrafo 116, quem tem a mensagem lá em casa. Vocês, Assembleia de Deus, Igreja Quadrangular, Pentecostais, da Unidade, da Trindade, o que for, volte à palavra de Deus. Acabe com seus ídolos denominacionais. Eles se encantam a si mesmos. É o espírito e o diabo nestes ídolos denominacionais. Você sabia disso? Denominação é um ídolo. Você pergunta a qualquer um: você é um cristão? Ele diz: não, eu vou te provar que eu sou presbiteriano. Você pergunta: você é um cristão? Não, eu vou te mostrar a carteirinha que eu sou metodista. Você pergunta: você é um cristão? Não, vou te mostrar que eu sou um pentecostal. Isto significaria o mesmo que dizer que um cão ou um porco ou algum outro animal não tem nada a ver e não tem sentido algum. Essa é a expressão do profeta. Estão entendendo, irmãos? Olha a expressão do profeta. Os irmãos estão compreendendo? Então, vejam bem. Quero que os irmãos observem que Deus, Ele é um Deus que vela pela sua palavra. Pela sua palavra. A primeira vez que eu ouvi a expressão do irmão Brano, quando Eva caiu, quando Eva cedeu-se aos caprichos do entendimento da serpente, o profeta disse: Eva, juntamente com a serpente, deveria ser queimada. Olha só que situação. Deveria ser queimada. Aí eu vou argumentar com o irmão Bruno? Não. Hein? Eu vou argumentar com ele? Não. Eu teria que argumentar com o irmão Bruno porque ele falou isso? Porque ele se dirigiu assim? Não tem como. Então, vejam bem. Um filho de Deus que está sendo aproveitado como um edifício que cresce, como diz Paulo, um edifício bem firmado, crescendo ali, bem edificado, irmão, pode vir todo tipo de situação que ele está firme ali para ouvir. Aleluia. Firme ali para ouvir. Não importa. Ele está firme para ouvir. O profeta disse que na hora que Jesus Cristo disse assim: eu não vos escolhi vós os 12, os discípulos iam dizer amém, aleluia. Mas não inspirou Jesus Cristo nem terminar a frase. E um de vós é o diabo. Acabou com aleluia. E o profeta disse que naquele momento as estruturas deles todinho balançou. Opa, e vai e volta e ficou. Abalou tudo naquele momento. E um de vós é um diabo. Isso deveria fazer com que do mundo as alicerçasse, os alicerces se batessem. Mas o que aconteceu? Eles permaneceram firmes. Permaneceram ali firmes, amém, irmão? Firmes. Permaneceu firme. E assim é todo cristão que está apto a falar, também está apto a ouvir. E aí vem a Bíblia e diz: olha, é bom cantar na hora certa, é bom plantar na hora certa, há tempo para tudo debaixo do céu. Não está assim escrito lá em Provérbios? Mas aí vem Paulo e diz: para a palavra não. Para a palavra não. Instes em tempo e fora de tempo. Amém, irmão? Exorte, repreenda. Aleluia. Com toda longanimidade e doutrina. Porque vai vir um tempo. Vai vir um tempo que as pessoas se aborrecerão, ou seja, não suportarão, se aborrecerão
não suportarão a sã doutrina, mas teriam comichões nos ouvidos e procurariam doutores para aliviarem seus sermões, aliviarem suas pregações. Irmão, não tem um teste maior que um cristão possa passar nessa terra a não ser o teste do suporte da palavra. Não tem um teste maior. Não tem um teste. Sim. Porque mesmo que aquilo pareça estranho, mesmo que aquilo pareça uma coisa esquisita, estranha, não combinou bem, não ouvi direito, aquilo não encaixou bem. O profeta disse, quando Jesus disse, aquele que não comer da minha carne, beber meu sangue, aquilo não soou bem nem nos ouvidos dos discípulos. Não soou bem nem nos ouvidos dos discípulos, quanto mais dos outros que não estão acostumados com a mensagem. Eles nem não soaram bem com eles. Mas o profeta disse que eles estavam preparados. Amém, irmão? Eles não fizeram perguntas, não questionaram. Diz o profeta que eles ficaram quietos. Ficaram calados. Eles não fizeram ali um bloquinho, uma turminha, um grupinho, para poder falar sobre o que foi pregado, para falar o que foi ensinado, para falar sobre o que foi ensinado naquele culto, naquela noite. Ele disse, olha, Deus tem que estar nisso. Amém, irmão? É como eu falei ontem, todo sinal é um sinal. Uma coisinha é um sinal. Nada nessa terra acontece por casualidade. Casualidade é o mundo que pensa, mas para o cristão todo sinal é um sinal. Amém, irmão? Aí depois vem o profeta e explica-nos por que Jesus falou aquilo. Na mensagem Desvelar de Deus, parágrafo 22 ao 23. Diz, Jesus falou aquilo para poder diminuir o povo. Quem já leu essa mensagem? Quem já leu, gente? Está lendo a mensagem? Ele diz, o profeta falou, Jesus falou aquilo para diminuir o povo, uns para deixarem pensarosos, outros para ir embora e uns para ficar no meio do muro, em cima do muro. Aquilo foi feito proposital. Foi feito de forma proposital. Então Deus tem os seus meios de fazer isso. Verdade. Amém? Amém. Deus tem os seus meios. No livro de Hebreus, capítulo 6, 4, 5, 6, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, é impossível que sejam outra vez renovados para arrependimento. Eu fico assim pensando, atenção, irmão, é na oração de Jesus Cristo. É naquela oração que ele fez em São João 17, se eu não me engano. Jesus fala assim, eu os guardei em teu nome. Eu os amei até o fim. Mas aí na oração ele faz uma pausa. Menos um. Menos um. Menos um. Todos aqueles que tu me deste, menos um. Você sabe por quê? O profeta Emanuel disse que Judas foi dado por Deus a Jesus. Foi dado. Aí você não pode fazer a Bíblia mentir, e nem o profeta. Porque Jesus Cristo diz, todos que tu me deste. Amém, irmão? Menos um.
O profeta disse que Judas foi dado a Jesus por Deus. Judas estava na árvore. Judas estava na árvore. Mas se você estivesse lá congregando com Jesus, você ia falar, eu acho que Judas tem mais fruto que José, que Pedro. Judas tem mais fruto que Pedro. Quem está entendendo? Amém. Se as pessoas não conhecessem, não tivessem Bíblia para saber e identificar quem era Judas, qualquer pastor hoje queria Judas em sua igreja para ser auxiliar e seu terceiro tesoureiro. Se não soubesse quem ele era. Você não vê Judas na Bíblia atrapalhando a ordem da igreja. Você não vê Judas discutindo em momento algum com os discípulos. Você não vê Judas abrindo a boca para falar sobre certas coisas. E quando ele abriu a boca, ele falou sobre economia. Uma coisa boa. Ele falou sobre economia. Quando a mulher estava derramando aquele alabastro, caríssimo, disse, não faça isso. Vamos ser econômicos. Será que ninguém estudou economia aqui, não? Por que não pegar isso e fazer pequenos frascos e alguma coisinha assim, e sair por ali, vender e dar para os pobres? É uma boa coisa. Jesus olhou para ele assim, eu conheço você. Eu sei quem você é. Eu sei quem você é. Eu sei quem você é. O profeta disse que Jesus dificilmente olhava nos olhos de Judas. Dificilmente os dois se cruzavam os olhos assim. Quando os dois se conversavam, era assim. Para lá e para cá. O profeta Muhammad disse que toda vez que eles olhavam um no olho do outro, era como se fosse 10.000 volts que saíam de um do outro. Por quê? Porque no corpo de Jesus estava Miguel. E Miguel era aquele que lutou com ele lá em cima. Quem está entendendo, irmãos? E dentro do corpo de Jesus estava Lúcifer, o diabo, que estava lá no céu batalhando com Miguel, que estava agora no corpo de Jesus. Quem está entendendo, irmãos, de Judas? Estão entendendo, irmãos? E Jesus disse, eu sei quem você é. Mas não falou. A ciência e o conhecimento de Jesus não trouxe escândalo para os discípulos que estavam aqui do lado. Jesus não permitiu nem que Judas, sendo um demônio, fosse maltratado, ou subjugado, ou com brincadeirinha, ou com chacota. Jesus respeitou até esse lugar. Aí você fala assim, por que Jesus respeitaria um diabo? Jesus não respeitou o diabo, não. Você tem que ler a Bíblia. A Bíblia diz que Judas alcançou o ministério. Amém, irmão? Alcançou sorte no ministério. Onde está escrito isso? Atos. A Bíblia diz que após a batalha no céu, Deus expulsou para a terra. Onde foi que foi parar? Aonde foi que foi parar? O diabo? Aonde? No jardim do Éden. Foi parar exatamente no jardim do Éden. Deus tira do céu e manda para o Éden. E aonde ele estava no Éden? Ao lado. Ao lado um do outro. A árvore da vida, Jesus. E a árvore assim do bem e do mal, o próprio diabo. Aí você observa que Jesus disse, através de Judas, o apóstolo, não o Iscariotes, irmão do Senhor, escreve lá. Você sabe por que eles saíram do céu? Você sabe por que eles não ficaram no céu? Você sabe por que o diabo e seus anjos não ficaram no céu? Porque eles não guardaram o seu principado. Não guardaram o seu principado. Quem era o príncipe deles lá? Miguel. Não guardou o seu principado. E aí, Lúcifer, sabendo que tinha sido ungido,
Um querubim ungido. Ungido é para estabelecer. Quando se unge alguém, é para estabelecer em alguma coisa. Aí Deus diz, eu te ungi, ó querubim, e estabeleci você no Monte Santo. Mas aí a sua formosura, o seu conhecimento, o seu entendimento subiu a cabeça. O conhecimento que nós temos é Deus que nos deu. É Deus que nos deu. Você acha que tudo isso que você está ouvindo essa noite, tudo que você sabe sobre a mensagem, foi você que adquiriu? Foi Deus que te deu! Obrigado! Glória a Deus! Glória a Deus! Por isso que você é um privilegiado. Você é um privilegiado. Você olha nessa sociedade caída, deformada, nesse universo, nesse mundo, nesse cosmos, e você pergunta para você mesmo, olha para o espelho, quem eu sou? Quem eu sou? Quem eu sou? Você diz, a voz vem e disse, você é um privilegiado. Amém, irmão? Você é um privilegiado. Muito obrigado! Você é uma privilegiada. Porque aqueles que pareciam ser varas na árvore que pudessem dar frutos foram arrancados. Mas para provar o seu amor para conosco, Deus nos enviou essa mensagem. E quando a mensagem foi enviada, ela provou quem você era, provou quem sou eu. Obrigado, Senhor! Obrigado! Glória! Aleluia! Luz, Senhor! Aleluia. Obrigado! Não. O diabo quer fazer você se sentir uma gente acovardada. O diabo quer nos fazer você como se fosse uma gentinha. Não. 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 Eu vou dizer para você. Talvez nós não temos uma boa igreja no sentido físico. Talvez nós não temos um grande púlpito no sentido físico. Talvez nós não temos um bom endereço no sentido geográfico. Talvez nós não temos um bom tesoureiro, uma boa tesouraria no sentido de finanças. Mas eu vou dizer, talvez nós também não tenhamos tanque de guerra, não temos mísseis, não temos amparato, mas nós temos a palavra. Foi isso que Davi estava tentando falar para Israel. Israel, quem é vocês? Aleluia. Há um grande gigante diante de vocês, mas quem é vocês? Eu não estou mostrando para vocês agora. Eu quero que vocês olhem lá para trás. Quem eram vocês? A quem Deus deu a promessa? Nós não aceitamos a mensagem agora. Nós aceitamos junto com Miguel. O profeta disse que todos aqueles anjos que não caíram, suas teofanias ficou lá. E todos aqueles que vieram à terra devem ter a teofania também. Amém. Rei das batalhas. Aleluia. Aleluia. O profeta Emanuel disse, aquelas teofanias caíram e as outras teofanias não caíram. Aí você quer falar assim, peraí pastor, você quer dizer, o senhor quer dizer que cada um daqueles anjos que ficaram ao lado de Miguel, o senhor quer dizer que alguns daqueles anjos são nós? É nós? Quer dizer que nós temos anjos? Pelo amor de Deus. Em sentido de promessa, há um anjo físico para a igreja. No caso de João Batista, ele era um anjo.
No caso de William Branham, no caso de Paulo, no caso de Irineu, no caso de Paulo, no caso de Martim, no caso de Columba. Mas e no sentido espiritual? Então tá bom. Ô Pedro, você está preso e você está recebendo uma boa chicotada na prisão. Mas tem alguém orando para você, Pedro, para que você possa sair. E Deus ouviu sua oração, Pedro. Deus ouviu a oração. E então Pedro sai daquela prisão, como se fosse tudo automático, tudo cerca mecânica. E então ele vai e bate na porta onde estava tendo aquela oração. Aquela mocinha que estava ali orando, sai, vai na porta e olha na porta e diz: é Pedro, bate a porta de novo e sai correndo e volta para aquele que estava liderando o culto de oração. Disse: é Pedro. Não, filhinha, é o anjo dele, é o anjo do... Só quem pode ficar ao lado da palavra aqui é porque alguém ficou lá um dia. Isso é predestinação, isso é missão. Por isso que Jesus disse: eu não estou indo. Jesus não disse: eu não estou indo para o céu pela primeira vez. Eu estou voltando porque eu vim de lá. E você vai voltar porque você... Aí você vai ver o tempo que ficou nessa mensagem, o tempo de sofrimento, o tempo dali, o tempo de muitas decepções, de vários constrangimentos, de várias coisas que poderiam ser escandalosas, mas que você poderia ter saído fora, que você viu que não era compatível para o seu espírito, para o seu próprio respeito e a sua própria fisionomia, então a sua própria índole, mas você foi perseverando. Você foi olhando, não tinha a ver com isso. Eu quero ver a palavra. Eu quero ver a palavra. Aleluia! Isso! Aleluia! É isso aí. Glória a Deus. Graças a Deus. Jesus provocou um escândalo um dia. Que é isso, pastor? Jesus, ele provocou um escândalo propositalmente. Jesus, depois de ter falado para eles várias coisas, depois de ter ensinado para eles várias coisas, disse: olha, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, mas eu tenho que dizer. O que foi, Senhor? Nesta noite, todos vocês vão se escandalizar comigo. Falou ou não falou? Hã? Nesta noite, todos vocês vão se escandalizar comigo. Por que ele falou isso? Por causa disso, ó. Quando estava no mar, a tempestade veio, ele acalmou. Quando estava com fome, Jesus fez e multiplicou o pão. Multiplicou o peixe. Não tinha situação nenhuma que eles não eram ajudados. Mas no momento em que ele deveria ajudar a si mesmo não ser pegado, eles não viram. Ele pensou, da mesma forma que ele ajudou e se saiu tanto tempo, ele vai sair também dessa. Segurou ele. Ficou todo escandalizado naquela noite. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Nesta noite vocês vão ficar escandalizados de mim. Vocês tiveram tempestade, eu fui acalmei. Vocês tiveram fome, eu fiz tudo. Mas nessa noite vocês vão ver algo que vocês nunca viram. Eu sempre saía no meio de todo mundo escondido, ninguém via. Mas nessa noite eles vão me agarrar, vão me pegar. E vocês vão ficar escandalizados comigo. Vocês vão imaginar: como pode Deus do céu deixar que manipuladores e credos deixem tocar nele e pegar ele? Eles ficaram escandalizados com ele. Mas mesmo estando escandalizados, eles ficaram firmes. Amém, irmão? Amém. Pelo amor de Deus, quanto tempo de mensagem você não tem? Será que nesse tempo todo você não viu uma coisinha que podia escandalizar você? Mas você, como cristão, disse: não estou olhando para isso, estou olhando para a palavra de Deus. Puxa vida, eu fui na casa do pastor, vi isso e tudo e tal. Isso me escandalizar você? Mas você diz: não estou olhando para o pastor, estou olhando para a palavra de Deus. Puxa vida, eu vi isso na igreja e tal, e tudo, aquilo outro e tal. Eu estou olhando para ele, estou olhando para a palavra de Deus. Eles ficaram firmes, ficaram ali firmes.
Meu Marcelo, não vou entrar no assunto de novo, não. De novo, eu não vou entrar no assunto. E eles ficaram firmes ali. Irmão, presta bem atenção que eu vou dizer para vocês aqui. Quando uma pessoa sabe no que tem crido, sabe no que crê, sabe no que crê, ela nem se importa mais do que às vezes vem e pensa que fere. Quer ver? Maria sabia quem era Jesus. Maria sabia quem era Jesus. Maria sabia o que ele era. E quando lá em Caná da Galileia, lá em Caná, no casamento, ele disse: que eu tenho contigo, mulher? Ela ficou caladinha, porque sabia muito bem quem ele era. Amém, irmão? Amém, irmão? Porque sabe o que é, sabe quem é, sabe o que é. Ela está firmada, amém, irmão? Está firmada. O profeta irmão Branham diz na mensagem, a história da minha vida, ele contando da sua mãe. Quando o irmão Branham, com 4 anos de idade para 5, viu uma ponte se levantando ali no rio, esqueci o nome, Missouri, se não me engano, e viu a ponte subindo no rio Ohio, melhor dizendo, e 16 homens morrendo. O profeta disse que ele falou isso para todo mundo, e ela ouviu aquilo bem caladamente, mas não falou nada, sabendo o que tinha acontecido antes. Ela não se escandalizou mais, amém, irmão? Porque quando ele teve uma visão de quando 1 ano e pouco, mamãe, com 2 anos, nós vamos morar num lugar perto de New Albany. O quê? Que isso, menino? Que isso, menino? Aí Charles, seu marido, que estava lá em New Albany trabalhando, manda uma carta, diz: vem pra cá que é um lugarzinho para nós aqui. Aí ela recebe a carta. Então, Deus, New Albany, eu com o menino aqui, eu, hein? E depois vê a visão, irmão. Ela disse: não, isso está certo. Amém, irmão? Ela não ficou mais escandalizada. Assim foi Maria. Aleluia. Assim foi Billy Paul. Billy Paul a mesma coisa. Billy Paul, quando ia para uma reunião com seu pai, e o seu pai dizia assim: eu tomo nas minhas mãos agora, sob o meu controle, todo espírito imundo agora, no meio de todos vocês. Billy Paul disse: que é isso? Aí o mamãe disse: o anjo do Senhor está aqui do meu lado agora. Billy Paul, que é isso? Um dia, Deus viu isso, e num pequeno hotelzinho, Deus levantou o William Branham, acordou e disse: vai lá e chama Billy Paul. Chama ele, eu estou aqui no canto. Fale com ele, me mostra ele. Amém, irmão? Nós não precisamos de evidência, nós cremos. Aí o Billy Paul diz no seu testemunho que depois daquilo, ele nunca teve uma dúvida de qualquer coisa que seu pai falasse acerca dessas coisas, porque ele sabia que tinha trigo naquele disco daquilo. Amém, irmãos? Os irmãos, estão entendendo? Vê, os discípulos já estavam acostumados com Jesus, mas na hora que Jesus esteve no meio dos fariseus, teve uma coisa que ele disse: isso vos escandaliza-vos? Isso vos escandaliza-vos? Mas e o que acontecerá então? O escândalo será pior quando vocês virem o Filho do Homem. O Filho do Homem que veio do céu subir de novo para o céu. Oh, irmão. De jeito nenhum. É como eu estava falando depois do culto. Talvez você não entenda tudo. Talvez você não compreenda tudo. Talvez você não entenda tudo, não compreenda tudo, mas você crê em tudo. Não é preciso entender tudo para ir no arrebatamento. Não é preciso entender tudo para ir no rapto. Basta você crer em tudo. Amém, irmão? Basta você crer em tudo. Ah, mas eu não entendo. Se for, pastor, para mim depender de entender tudo para ir no arrebatamento, eu estou perdido. Não, não é necessário você entender tudo. Basta você crer em tudo.
Basta você crer em tudo. Os irmãos estão entendendo? Os irmãos estão compreendendo? Não, se você estivesse ao lado de Jesus, e com 5.000 pessoas e fala assim, vai no meio de todo mundo, fala para ele sentar, vamos sentar. E agora vai no meio de todo mundo e vê o que tem para dar e dá para o povo. Que isso? Vai! E eles foram, não fizeram nenhuma pergunta, eles foram. Jesus disse, vai no meio de todo mundo, vê que tem alguma coisa e dá para eles comer. Eles foram e achou o menino com aquela campanha que ela estava querendo vender seu peixe, seu pão. Não, irmão? Estava querendo vender seu peixe, estava ali vendendo peixe, pão de sua mãe. No meio da campanha de Jesus. Vendendo, sai por ali vendendo. Está todo mundo naquela multidão, um pãozinho, um peixinho para vender, assar, tá bom. E Senhor, nós não achamos muita coisa não, mas achamos aqui, ó, esses peixezinhos e esses pãezinhos. Esse é suficiente. Aí Jesus toma o pão. Aí eu pergunto, como que vai fazer isso? Como vai ser isso? Eu quero ver como é que vai fazer isso. Isso é atitude, irmão? Não. Para quem já viu uma coisa cá atrás, não precisa argumentar a coisa que vem seguinte, não. Deus é Deus, ó. Deus é Deus hoje. Foi por isso que Israel entrou. Porque Deus fazia uma maravilha hoje, ele diz, amém. Amanhã tinha a mesma situação, e agora? É o mesmo Deus, os irmãos estão entendendo? Aleluia! Aleluia! Então, presta bem atenção. A palavra de Deus, ela é confiada a um certo grupo de pessoas. Quando você chegar em casa, lê as eras da igreja, Apocalipse 2, Apocalipse 3, toda a era da igreja, no final ela está dizendo, aquele que vencer, 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 aquele que vencer. Mas para quem que ele está falando isso? Ele está falando para um grupo pela qual foi confiado uma parte da palavra. Ele está falando para um grupo que foi confiado uma porção da palavra para aquela era. E para a nossa era é pior. Porque nessa era está cavalgando um animal que misturou as 3 cores. E o que está sentado sobre ele tem o nome de morte. Mas há um que está também no nosso meio. Ele nos deu a palavra para poder vencer todo esse credo e dogma e religião e doutrinas falsas com a verdadeira palavra de Deus. Você acha que o cavaleiro do cavalo amarelo está somente galopando pela política, pelo sistema civil, pelo sistema... Ele está cavalgando o sistema eclesiástico, religioso. Ele está cavalgando pelo sistema religioso, entregando mortes, doutrinas mortais para as pessoas. Mas Deus nos deu a águia. Amém, irmão? Deus nos deu o ministério profético. E colocou essa pessoa na sua mão. E você está lutando com ela. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Quando um filisteu com 2 diplomas de bacharel, quando um filisteu vem com um diploma de teologia, dizendo que Deus toca o coração, você mostra uma escritura só. 1 Tessalonicenses 5, verso 23. Deus quer todo o nosso corpo, alma e espírito. Você derrotou o filisteu! Amém! Senhor, aleluia! É uma guerra, é uma batalha. Sim, Pai. Sim, Senhor. Amém? Amém. Primeiro selo, 73. Quando um selo se abre, um mistério também se abre. E quando o mistério se abre, uma palavra é revelada uma porção daquela era. E então, sobre aquilo, então o mensageiro capta então o mistério ainda não totalmente revelado e sai distribuindo para o povo. E aqueles que aceitam, pegam e ficam do lado do mensageiro. Amém! E aí isso é uma batalha, uma guerra escriturística. Isso é verdade. Aleluia! Nós estamos aqui numa batalha. Amém?
Quando você sai com um panfleto mostrando apenas a doutrina apostólica, você já saiu para uma batalha, porque você vai encontrar pessoas com pensamento diferente. Qual foi a batalha no céu de Miguel e seus anjos? Foi o contraditório. Miguel estava batalhando contra o arrazoamento de Lúcifer, contra o arrazoamento de Lúcifer, contra a interpretação de Lúcifer. Aleluia. Aí essa batalha terminou no céu e foi para a terra. E aonde essa batalha começou na terra? Na mente. E desde então é uma guerra, é uma batalha. Amém, irmãos? Por isso que a marca da besta é na mente, mas a nossa também é na mente, porque carregamos o nome do Senhor. Amém. Vamos ficar de pé. Aleluia. Vamos cantar o corinho. Eu quero mais e mais de Cristo. Eu quero mais e mais de Cristo. Eu quero mais do seu poder. Eu quero mais da sua presença. Eu quero mais do seu poder. Aleluia. Inclinemos nossas cabeças. Senhor Deus e Deus, o teu profeta nos ensinou que antes que nós possamos lutar numa guerra, devemos conhecer primeiro o nosso inimigo. E depois de conhecer o nosso inimigo, saber quais armas lutar contra ele, Senhor. E nós estamos aqui, Senhor, vestidos com toda a couraça da justiça, revestidos de toda a armadura valiosa, através da tua palavra. E nessa hora, não tem demônio algum no inferno que possa vencer o Deus Jesus Cristo ressurreto, que nos deu uma mensagem poderosa, uma revelação maravilhosa nessa era, na qual nenhum filisteu pode sobrepujar ela. Oh Deus, nós somos gratos, ó Pai. Somos gratos pela tão grande misericórdia revelada para cada um de nós nessa hora. Eu agradeço por cada vida, por cada irmão, que tem sido nessa noite abençoado, alcançado pela tua palavra. Queremos ser agradecidos nessa noite. Queremos ser agradecidos ao Senhor. Queremos ser agradecidos nessa hora por nosso Deus, Salvador, Jesus Cristo, mesmo ontem, hoje. Oh, Senhor. Oh, Deus de amor, Deus maravilhoso, Deus bendito, Deus eterno, Deus glorioso, Deus bendito. Nós agradecemos o Senhor. Aleluia. Assentai-vos. Vamos cantar o hino. Aleluia. Glória a Deus. Você crê de todo o coração? Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus, Deus permitiu que a voz pudesse falar, né? Amém. Aleluia. Vamos cantar o hino de número. Queria um hino que combinasse com a pregação. Eu não esqueci o nome. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aquele que vencer. Eu acho que eu sei cantar esse hino, né? Vencer é preciso. Não diga não posso. Que não vou conseguir. Tudo acabou. O sonho já passou. Conhece? Conhece? Não vai. Não vai, na voz está indo embora.
Vamos pegar outro irmãos. Glória a Deus. Vamos dizer todos graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus por sua palavra. Sim. Deus é tão bom. 38, quem tem nada? Quem tem nada? Deus é tão bom. Deus olhando do céu para a terra não viu nenhum justo sequer. Todos cantando, vamos começar. Deus olhando do céu, a terra não viu nenhum justo sequer. É mesmo seus seguidores o abandonaram, perdeu a fé. Pois éramos levados juntos aos ídolos mudos de condenação. Deus viu nossa necessidade, de boa vontade estendeu-nos a mão. Mas olha, Deus é tão bom, abriu a porta para você passar. Deus é tão bom. Deus é tão bom, pois abriu a porta para você passar. E a porta é Jesus. E a porta é Jesus. Está muito baixo o volume. Vivíamos sempre caindo, pedindo tocar na transgressão. Jesus tirou-nos da rede, caindo a parede da separação. A mulher criado guiar-se na lei de Moisés, deveria ser. Levaram diante de Cristo, desse mesmo lado, mas ele era porta e ela passou. E ela passou. Mais forte agora, Deus é tão bom! Deus é tão bom, pois abriu a porta para você. Vamos ver. Mais forte. Deus é tão bom. Deus é tão bom, pois abriu a porta para você passar. E a porta é Jesus. E a porta é Jesus. Deus é tão bom. Deus é tão bom, pois abriu a porta para você passar. Você passar? Para eu. Deus é tão bom, pois abriu a porta para você passar. E a porta é Jesus. E a porta é Jesus. Mais uma vez, Deus é tão bom. Deus é tão bom, pois abriu a porta para você passar. Você passou. Deus é tão bom, pois abriu a porta para você passar. E a porta é Jesus. A porta é Jesus. Palmas para o Senhor Jesus. E abrimos a porta da salvação. E a porta da salvação hoje ainda aberta está. Senhor nosso Deus e Pai Celestial, nós agradecemos o Senhor por esta rica e preciosa oportunidade que o Senhor nos deu nessa noite. Obrigado, Pai querido, por essa expressão da Tua palavra, por cada irmão, por cada irmã, no nome do Senhor Jesus Cristo, Deus ontem, hoje e eternamente. Amém. Amém. Deus abençoe a todos, cumprimento uns aos outros, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que emana do céu no nosso coração. Deus abençoe.